Cuidado com remédios que podem deixar até você cego. Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Mário Bula, médico oftalmologista, cirurgião de retina. Seja muito bem-vindo ao canal Retina Vitro, que é o canal mais completo sobre retina de todo o YouTube e também um canal que traz muitas informações sobre oftalmologia geral. No dia de hoje nós vamos falar sobre a pergunta de um seguidor que questiona se é verdade que existem remédios que são perigosos, que podem fazer mal para a visão, inclusive deixando cego. O pior é que é verdade. Há medicamentos que podem sim fazer mal para a visão. E os últimos dois que eu vou falar 4 categorias de remédios aqui que podem fazer mal para a visão. O terceiro e o quarto são os mais graves, inclusive o quarto tipo podendo levar realmente à cegueira completa. O primeiro tipo de remédio que pode prejudicar a visão é um remédio muito utilizado. Felizmente nós não vemos muitos problemas, mas são os anticoncepcionais, devido à alteração hormonal causada por estes remédios de visão embaçada, às vezes alguma dificuldade em enxergar e em casos extremos existem até casos de problemas vasculares como tromboses venosas do olho, às vezes ocasionadas por este tipo de remédio. Não é muito comum, mas nós sabemos que ocasionalmente pessoas que tomam anticoncepcional e fumam têm uma tendência maior a terem trombose. Então muito cuidado ao associar anticoncepcional com o tabagismo. O tabagismo não faz bem para nada, na verdade, às vezes é só o tabagismo culpado do problema e aí às vezes a culpa acaba caindo no remédio, mas existem sim relatos de alguns problemas de visão, inclusive estes problemas mais graves como a trombose, apesar de que felizmente isto não é uma coisa muito comum. O segundo tipo de remédio que pode trazer prejuízo à sua visão são os antialérgicos. Existem alguns antialérgicos mais fortes que causam uma dilatação da pupila e essa dilatação da pupila causa sim em alguns pacientes um embaçamento da visão. É claro que isso não é definitivo, é só enquanto a pessoa está usando, mas a dilatação da pupila pode também causar um problema muito grave e aí eu vou falar lá no último, que é o que pode causar esta dilatação da pupila que realmente às vezes pode levar à perda completa da visão. O terceiro tipo de remédio é o que mais comumente causa problema de visão. Nós vemos isto frequentemente no consultório, então nós sempre alertamos: não tome remédio sem orientação médica, porque é um remédio muito comum utilizado para várias doenças, que é o corticoide. O corticoide geralmente é usado durante um pequeno período de tempo e sob supervisão médica. Doenças até como asma, DPOC, que é a bronquite, pessoas com reumatismos de vários tipos, doenças autoimunes, são muito beneficiadas pelo uso de corticoide. É claro que hoje em dia existem outras medicações, então não são apenas os corticoides, mas muitas vezes essas pessoas têm que tomar corticoide. Então tome na dose correta, pelo tempo que o seu médico indica, e ocasionalmente não há o que fazer. Há pacientes que têm que tomar corticoide por muito tempo. E o corticoide, se é usado por muito tempo, tem uma chance até relativamente grande de causar catarata. Inclusive catarata do tipo subcapsular posterior, que se forma aqui no centro, na parte posterior do cristalino, e acaba atrapalhando a visão de uma forma meio rápida, principalmente quando a pessoa está no sol, que a pupila fecha um pouco. A luz bate ali na catarata e fica bastante embaçada a visão da pessoa. Felizmente a catarata pode ser resolvida com cirurgia, então nós não vamos dizer que a pessoa, se precisa usar o remédio, não vai tomar por causa da catarata, mas é comum sim alguns pacientes que usam corticoide via oral, mas a gotinha, o colírio de corticoide é mais comum até dar glaucoma, que é a pressão alta no olho, do que a catarata. Se der catarata e se estiver avançada, pode ser resolvida com cirurgia. O corticoide, então, como eu estava dizendo, se usado por muito tempo, pode também causar glaucoma, mas o corticoide via oral, tomado por comprimido ou muscular, alguma coisa assim, tende mais a levar à catarata do que propriamente o glaucoma. E o quarto tipo, então, que pode levar a um problema mais grave são os antidepressivos, principalmente os antidepressivos tricíclicos, principalmente antidepressivos como a sertralina e a imipramina, que podem causar uma dilatação da pupila e, é claro, na maioria dos pacientes isto não é um problema tão grave. A dilatação vai causar apenas um embaçamento em algumas situações principalmente, e muitas vezes isto é transitório, fica muito ruim ali nos primeiros meses,
depois o organismo acaba se adaptando. Mas uma coisa importante é, se você for utilizar algum destes remédios, faça uma consulta oftalmológica antes. Os psiquiatras geralmente pedem isso para o médico oftalmologista avaliar se você tem ângulo aberto ou ângulo fechado. O que é isto? Aqui no cantinho da câmara anterior existe o ângulo da câmara anterior, que é o ângulo entre o finalzinho da córnea e a íris. Aquele ângulo, se for muito fechado, como se o cristalino estivesse mais para frente, no momento em que a pupila dilata, pode haver um fechamento total do ângulo, levando a um glaucoma agudo, que é uma situação, uma urgência oftalmológica. A pessoa fica com dor extrema, dor no olho, ânsia de vômito, dor de cabeça, e a visão vai sendo perdida de uma forma muito rápida, inclusive em muitos casos são irreversíveis. Então, antes de utilizar este tipo de medicação, é interessante fazer a consulta com o oftalmologista, fazer um exame como a gonioscopia ou o OCT de segmento anterior para medir o seu ângulo e ver se você tem ângulo aberto ou ângulo fechado. Se tiver ângulo aberto, não existe nenhum problema. Inclusive, pacientes que já operaram catarata, o normal é terem um ângulo aberto, aí não há problemas, mas pessoas principalmente hipermétropes e após uma certa idade têm uma chance muito grande de ter um ângulo fechado, ainda mais quando já tem catarata. Então, pessoas hipermétropes acima de uma idade e com catarata têm alto fator de risco para ter um glaucoma de fechamento angular. Então, antes de tomar estes antidepressivos que dilatam a pupila, vá até o oftalmologista. Não esqueça de compartilhar este vídeo, deixar um like, comentários e até o próximo aqui no canal Retina e Vítreo.